você. Ô, gente, presta atenção aqui, eu vou dizer. Paulo Brax falou sobre o futuro do Hulk no Atlético. Essa entrevista foi para Itatiaia, não foi isso? Foi. Aliás, eu trabalhei na Itatiaia lá e o Cláudio Rezende é uma das figuras que eu gosto. Pessoa eu gostava maravilhosa. muito lá. Grande, maravilhosa. Grande Cláudio. Cláudio Rezende é um cara que não fala mal pra ninguém. Cara 10, cara muito Pra bacana. ninguém. Fala assim, o Cláudio Rezende me trairou. Mentira, não traíra ninguém. Baita de um cara. Beijo pra você, Cláudio. Olha aqui, o Paulo Brax falou numa entrevista para a Rádio Itatiaia sobre o futuro do Hulk no Galo. Atenção aí. A gente vai tratar esse assunto, mas a gente vai tratar esse assunto com ele na mesa. É um assunto bilateral. A gente não pode tratar um jogador como o Hulk sem ter o Hulk na mesa. Todas as decisões que serão tomadas em relação a ele tem que ter ele presente. Então a gente planeja, sim, sentar no final da temporada, avaliar com a comissão técnica, com o próprio Hulk, qual é o nosso caminho para 2026, mas o 2026 ainda tá longe, porque a gente está aí em 2025, véspera de final, o Hulk entra no jogo de uma semifinal, faz o gol da nossa classificação, que foi um símbolo muito grande para ele e para nós e para a torcida. Então a gente tem muito o que conversar, a gente tem muita história para contar junto ainda, mas qualquer tipo de passo diferente que vai ser dado com todos na mesa. Quando eu estudava na FEBEM, eu tinha um menino, um amigo meu, não vou falar o nome dele, que ele deve estar assistindo a gente, que o apelido dele era Baité Nova Serrana. Sabe por quê? Porque ele era vesgo. Então era um olho em Abaeté, outro em Nova Serrana. Que loucura, cara. É sério isso? Que loucura. E eu olhei pro Brax agora e eu lembrei do Abaeté Nova Serrana. Porque o presidente Sérgio Coelho está em Abaeté e o Paulo Brax está em Nova Serrana. Porque o presidente não disse, não falou, vai até o final, papapá. Pô, pelo que o Paulo Brax falou, não é bem assim. Eles vão sentar para discutir no final do ano, vamos avaliar com a comissão técnica e tal. E aí, Galante, qual a sua leitura da fala do Paulo Olha só, Brax? se a gente pegar desde da declaração do Hulk, né, quando eu pergunto para ele na zona mista, quando o Hulk fala que houve uma conversa e ele não quer externar a conversa, para não criar um tipo de polêmica no momento decisivo que o Atlético vive, ele demonstra que foi uma conversa que não o agradou. Isso eu acho que é fato, todo mundo entende que o Hulk hoje ele é reserva do Atlético, mas não é uma coisa aliás, que o incomoda. Ok, mas ele é um profissional e ele falou que não vai ser um problema para o Atlético, pelo contrário. Tudo bem. Agora, o Hulk tem contrato com o Atlético até dezembro de 2026. O presidente do Atlético vem a público e diz, ele vai ficar até o fim. O Hulk só sai se ele quiser. Beleza. Paulo Brax vem a público e fala que no final da temporada vão sentar e vão conversar para entender como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas espera aí, se ele tem contrato até o final do ano que vem, vão sentar para quê? Então existe alguma coisa que não está encaixada. Porque para você conversar, ano passado ninguém sentou com o Hulk para conversar sobre essa temporada. Porque sabiam que ele tinha contrato. Se vão sentar é porque existe algo que não está encaixado. Aí entra a situação do presidente, mas o presidente falou que ele vai ficar. Então, para que vai sentar para conversar? Falou que não então, venderia assim, 25%. realmente existe uma rota de colisão aí de situações que parece que são diálogos que não levam para o mesmo lado e acho que até esse momento aí, sabe? O presidente já tinha dado a palavra da diretoria. O Paulo Brax, quando fala isso, não sei nem se foi o intuito dele foi de criar uma situação de levantar alguma polêmica ou uma desconfiança do torcedor em relação ao futuro do Hulk. Mas isso traz para o torcedor uma desconfiança. Porque se o presidente já chega e fala, ele vai ficar, e o Paulo Brax fala, vamos sentar para conversar, cria-se uma desconfiança do torcedor. Né? Então, quem tem razão, né? Para quem tem razão. Então foi desnecessário. Eu acho que, talvez, ô Brax, desculpa, posso ter entendido errado, mas com todo respeito. Era assim, o presidente já falou a respeito. Né? O presidente já deu a declaração, o presidente já falou pela diretoria. Aí vira, o presidente fala uma coisa, o Brax fala outra, e o Hulk está descontente. Fala. Romário. Hã? O HG fez o... É que você tá... Não, desculpa, é só porque eu poder tocar. Não, é só para me fechar o diabo. Não, isso já tinha fechado. Você tinha aqui. Aqui é o André gritando aqui, chamando, sabe de quê? Vitor Roque. Então, se fosse... Prendendo a bola. Se fosse para editar, tinha uns 3 pontos de corte aí. Vai lá. Mas é porque tinha que ser para não fazer o corte errado. Não, mas não vai ter erro não, porque eu vou reforçar o que você falou. Tem que reforçar o que falou. Porque a questão é a seguinte, vamos lá, eu estou aqui pensando assim, ó. O Elton se tornou o diretor de futebol do Atlético, o CSO,
como usa a palavra. Breno, me faz a pergunta sobre a permanência do Hulk. Faz para mim a pergunta. Como é que está a situação da permanência do Hulk, doutor Elton Novaes? Como o presidente já colocou, o Hulk, o Givanildo, tem contrato com o Atlético até o final de dezembro de 2026. É isso. Acabou. A resposta acabou. Acabou. Não tem mais resposta. Quando a gente pede para subir o som de uma música do Engenheiros, Nau à deriva, né? Asfalto em alto, perdidos, perdidos, perdidos no espaço sideral. Apocalipse Now. É mais ou menos o que acontece com o Atlético. Eu acho que realmente são rotas difusas, né? Uma diferente da outra. Um tá correndo para cá, o outro tá ali, ó. Tá voando em outra área. Porque foi isso que pareceu. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, falou da permanência do Hulk até 2026. Ponto! Não tinha nada que o Brax irá público e falar que a temporada tá muito longe de terminar. Não tá muito longe de terminar, não. Amanhã, se eu não me engano, deixa eu olhar no meu relógio aqui. Amanhã eu acho que começa um mês chamado novembro. E depois de novembro eu acho que vem dezembro. Eu acho que é fim da temporada. Então não falta muito para falar que vai sentar para discutir na temporada que vem com o Hulk. Semana passada vocês trataram o Hulk como uma peça fundamental para a história do Atlético. E tem um problema maior aí. Grandiosa. E tem um problema maior aí, ô Brax. Tem uma coisa que eu aprendi aqui na Band, mas errando, mas tomava cada pirocada voadora que vocês não fazem ideia. É que não dá para fazer bypass. Por exemplo, eu quero chegar lá no Bernardo, que é o diretor-geral, eu preciso passar primeiro no Lucas Cata Preta, aí depois do Lucas Cata Preta eu vou no Murilo, aí o Murilo fala comigo, você vai... Aliás, não, primeiro eu vou no André Salles, depois eu vou no Cata Preta, depois eu vou no Murilo, aí o Murilo fala, vai lá em cima falar. Aí lá na rádio, Sinine, Murilo, Bernardo. Se for direto lá, azeda aqui embaixo. E isso eu aprendi com base de muita porrada, tomando inclusive, mas para dentro mesmo. Então, o que acontece? Numa dessa aí, Brax, você é um cara experiente. O Eltim te deu a letra aqui. Ó, conforme disse o presidente. E pronto, você tira do seu. Sabe por quê? Porque você fala que vai avaliar no final do ano. Aí o Hulk vai para a final da Sul-Americana e pá! Aí os caras vão virar para você e falar assim, e aí, Brax, vão avaliar no final do ano? Acabou, já tá avaliado, vai ficar. É simples, gente. Entendeu? Mas eu não entendi, de verdade, assim, eu entendo a entrevista do Brax, eu não trato como algo realmente tão negativo, não. E assim, a gente cobra aqui tantas entrevistas mais esclarecedoras, essa deixa claro, nós vamos sentar no fim do ano para ver. Você vem falando disso, inclusive, já há muito tempo. Se a entrevista vai ser, a ideia é que as entrevistas sejam esclarecedoras, a dele é muito mais sincera, convenhamos, que a do Sérgio Coelho. Não, o Sérgio Coelho fez um movimento protocolar. Mas quem manda? Não é o Sérgio Coelho, convenhamos. Seguramente que a voz dele é muito forte ali dentro. Não duvido disso. Então você está querendo dizer que o presidente não foi sincero, é isso que você acabou de falar. Você está dizendo que o presidente jogou para a galera. Foi protocolar. Eu até deixei claro. E o Paulo Brax foi o quê? O Paulo Brax foi sincero. Chegou e falou, velho, nós vamos conversar no fim do ano para decidir se ele fica ou não. Então o que o presidente falou não pode se escrever, porque ele bancou, não pode ser bancado. Mas então, Breno, mas não é só nesse caso, né? Teve outros casos que já jogaram o presidente para as cobras. E a culpa não é dele, presidente. Porque ele é um cara sério, ele é um cara honesto, ele é um cara íntegro. Só que outras vezes já falaram para ele uma coisa e ele teve que trazer informações a público que no final nós vimos que não era aquilo lá que ele estava trazendo. Porque antes dessa declaração o presidente deixa claro que ele conversa com todos dentro do Atlético. Ele fala, eu conversei com o Brax, eu conversei com isso, eu conversei com os 4S, e aí ele dá a declaração. Ó, tem que estabelecer um controle em cima disso aí, sabe? Sobre qual caminho nós vamos seguir, o Valu vai falar, qual caminho nós vamos seguir sobre esse determinado assunto. Não precisa me chamar a atenção não, que eu estou vendo aqui, estou olhando para cá, para a câmera, eu estou vendo tudo que você está fazendo. Você tentou me agredir agora, estou vendo, entendeu? Então é o seguinte, tem que estabelecer qual caminho nós vamos seguir, né, Valu? Então fala. Pode? Não pode, não deve, você ganha bem pra isso, cara. Não, tá. Não, só pra dizer assim, eu vejo a declaração do Brax depois da fala do Sérgio Coelho e depois da fala do Hulk à beira do campo após a vitória do Atlético contra o Del Valle. Gente, é a minha opinião. Eu vejo como um processo de fritura do Hulk, tá? E uma falta de zelo com a instituição Atlético. Tá? Eu vejo como um leve processo de fritura do Hulk e vou explicar o porquê. Ninguém é obrigado a concordar, mas vou falar por que eu vejo dessa maneira. Em primeiro lugar, o Sérgio Coelho fala que o jogador vai permanecer, que tem contrato, o clube divulga uma nota, ele fala a respeito, na beira do campo, de conversas que teve, mas que entende que não é o momento.
Peraí, ele entende que não é um momento e o CSO do clube faz isso nesse momento? Dá esse tipo de declaração? Como disse bem o Breno Galante, se o Hulk tem contrato até 2000... Eu tenho contrato com a Band até o meio de 2026. Se alguém fala comigo agora, Valu, a gente vai discutir a sua situação no final do ano. Sabe o que eu vou achar? A coruja pior. Pra mim, é isso que eu vou achar. A coruja pior. Eu tenho contrato até o meio de 2026. Por que o pessoal quer discutir comigo o contrato no final de 2025? Eu sei que o universo do futebol é completamente diferente. Agora, eu não me espanto mais com esse tipo de declaração do Brax, porque é a terceira vez no ano. A primeira, quando teve as notificações dos jogadores em salários atrasados, e ele esteve aqui no programa falando que a situação estava sob controle. Depois da janela que o Atlético fez com as deficiências dentro do campo, ele disse que havia sido uma boa janela e nesse momento agora, depois do presidente do clube ter falado que o Hulk vai permanecer, vai cumprir o contrato, ele disse que vai se sentar com o jogador e discutir o futuro no clube. Depois do que o Valu falou, só me resta Piar, coruja. fazer o piado da coruja. Olha só, alguns torcedores por aqui vão ficar felizes com o que eu vou falar agora, porque a Band Shop, que é a loja oficial da Band, separou algumas ofertas especiais para hoje. Então atenção, você que é torcedor do Cruzeiro. Tem essa camisa aqui, ó, do caso do lado de lá, né? Deixa eu apontar para cá. Tem essa camisa aqui, ó, para você jogar, bater seu peladão aí e tal, por 4 parcelas de R$50,25 no cartão de crédito. Mas calma, que tem também oferta para o torcedor do Atlético. Tem torcedor do Galo também, tá aqui, ó. Essa camisa aqui, com o símbolo do Galo Volpe aqui, 3 parcelas de R$65,30 no cartão de crédito e você ainda garante mais 10% de desconto com o cupom B2Promo10. B2 Promo 10, que é esse cupom que está aqui, ó, tá? Nessas duas camisetas aqui. Se gostou, aponta a tela para o QR Code ou você pode acessar o bandshop.com.br, bandshop.com.br para garantir essas ofertas. Bandshop, dá tela para sua casa e tá lá, ó, tá aqui no cantinho, ó. Só apontar para esse QR Code aqui, que você vai comprar ou essa camisa do Cruzeiro ou essa camisa do Atlético. Tudo em bandshop.com.br ou naquele QR Code que está lá no cantinho. Eu vou para o intervalo na velocidade da internet da TIM, já volto. Até já.